Como que você vê... Você fez esse vídeo aí do Kleber Lucas e eu não falei sobre isso. Como que você... Então, eles foram num programa do Bial e eu achei interessante a conversa deles com o Bial. Que a ideia principal que eles estavam ali, certamente, era um viés político. A Globo gosta de militar. Sim. Gosta de... Totalmente. 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 E trouxeram 2 pastores que são de esquerda. Para a Globo é interessante, porque a Globo é de esquerda. Não tô defendendo esquerda ou direita, tá? Uhum. Mas tô falando que naquele momento o viés era esquerdista. É isso, eles são assim. Eles são assim. Então as O pautas... posicionamento deles. Isso, e as pautas deles é o seguinte. É voltado pra isso. É isso. Homossexualismo, aborto, né? Políticos na igreja e tudo mais. A Globo falou, opa, vamos chamar esses caras aí que eu acho que o pessoal vai assistir. Por que a Globo traz? Pra trazer polêmica. E eles conseguiram. Aí o cara tava falando lá que perdeu um monte de seguidores, perdeu a agenda e tudo mais, não tá conseguindo mais ter uma vida, assim, artística, né? Mas também é um posicionamento das pessoas de esquerda se vitimizar. É muito isso. Estou sendo perseguido, estou sofrendo, alguém me ajuda, isso. O Estado preciso da ajuda do Estado. Douglas, o que você tá falando, cara, é exatamente isso e ainda mais. É meio óbvio quando você vai contra a maré. Douglas, querendo ou não, a igreja, ela tem um aspecto olhando no viés político, não tô falando nas suas origens, olhando no aspecto político hoje. Ela é de direita. Uhum. Olhando no aspecto... Ela é conservadora. É conservadora. Entendeu? É claro, tem algumas partes da direita que eu não concordo, algumas coisas. Mas olhando os princípios bíblicos, a direita é o que mais aponta para a Bíblia. Então os caras foram para a esquerda. Então, automaticamente, não vai chamar mais para pregar. Não vai chamar mais para cantar. O cara foi cantar em uma igreja inclusiva. Uma igreja que tem várias pessoas lá que são contra os preceitos bíblicos. Como que a gente que tem como a Bíblia como regra e prática de fé, a gente vai em uma igreja inclusiva que fecha e corta o limite de família e vamos apoiar eles? Uhum. A união entre pessoas do mesmo sexo. Eles defendem o fato de que, a gente tem que ir fazer a diferença no meio dessas pessoas, mas na verdade é essas pessoas que tem que vir até a gente, porque é um interesse que essas pessoas têm por aquilo que a gente carrega, e não nós temos naquilo que elas carregam. Porque o princípio bíblico é chamar a pessoa ao arrependimento. Mas não é isso que eles fazem. Foi o que eu falei no podcast no começo. Eles estão anestesiando essas pessoas ao erro. Por exemplo, Douglas, se tu vai pregar, Caio, eu quero pregar hoje lá em um prostíbulo. Você vai se envolver com prostitutas sexualmente para converter elas? Óbvio que não. Claro que não. Se tu vai em uma igreja inclusiva, tu vai participar dos rituais deles, do culto que eles fazem? Claro que não. De maneira nenhuma. Não é se peregrinar com eles, não é se envolver com eles ao ponto de se inflamar com os pecados deles. Uhum. É você dizer, se arrependam de seus pecados, porque o reino de Deus está próximo, assim como João Batista fez. Uhum. Eu vou te dar um exemplo agora mais claro, tá, pra gente fechar esse assunto quanto a esses dois. Jesus Cristo, por exemplo, você vê ele participando dos teatros romanos para converter os romanos? Não. Você vê Paulo participando das liturgias pagãs da antiga Roma para converter as pessoas? Não, pelo contrário. Não, pelo contrário. Quando ele chega lá, ele vê lá uma nomenclatura, ao Deus desconhecido. O que ele fala? Esse Deus aí é o que eu sirvo. É o Deus que eu sirvo. Paulo falou, opa, chega na hora certa. Oportunidade, né? Ele falou assim, nossa, que legal, deixa eu conhecer mais o Deus conhecido de vocês. Deixa eu conhecer a mitologia grega. Não, ele já falou. Esse Deus que vocês estão aí falando que é desconhecido é o meu Deus que ressuscitou Jesus Cristo. E é a gente que tem que torná-lo conhecido. É a gente. Por exemplo, Moisés. Moisés se inflamou mesmo com o Egito lá. Aprendeu, cresceu, mas depois ele saiu. Quando ele voltou para pregar contra o faraó, ele se envolveu novamente com os egípcios? Não. Nenhuma. Ele falou, olha só. O cajado tava na mão dele. Tava lá. Meu Deus está falando o seguinte, liberta o meu povo para adorar no deserto. Não vou libertar. Tá bom, então. Vou mandar 10 praguinhas para você. Pronto. Só que ele não se envolveu. E depois nós vemos a narrativa perfeita. Que até depois aponta algumas evidências no deserto que também demonstram uma profecia sobre Jesus Cristo.
Então, tudo que acontece na Bíblia, com os profetas, nunca foi para se inflamar com os pecados dos outros, e sim fazer a diferença. Então, esse é o impacto que nós devemos ter, e não fazer como essas pessoas, de se envolver ao ponto de falar, tá tudo certo, tá tudo ok, e não pregar o evangelho. Não podemos fazer isso de forma nenhuma. Ou seja, nós somos influência e não Sal. influenciados. Sal, dá sabor. Sal e a luz. Ser diferente. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.